Boa noite. Quem estiver entrando aí, por favor, vai dizendo se o áudio tá bom, certo? Alguém que entrou aí para dizer se o áudio tá bom? Estou gravando aqui com o microfone, não sei dizer se o áudio tá dando certo. Alguém pode dizer? Então, bom histórico aqui do áudio dar errado. Rapaz, tá dando pra escutar? Show, beleza. Pronto. Beleza então, pessoal. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Um prazer aqui estar mais uma vez sendo escolhido aqui, né? Sendo escolhido por Deus para trazer a palavra dele aqui. Amém? Digo e repito novamente, né, nesse período que a gente está vivendo, que graças a Deus a gente tem essa maravilhosa rede internacional de computadores aí, nessa rede mundial de computadores que permite que mesmo afastados a gente esteja juntos em comunhão. Amém? Olha aí, parabéns aí do Miguel, né? Meu bichinho, o Miguelzinho fez 1 ano ontem, né? Crescendo. Já tá me carregando no colo. Então, irmãos, eu gostaria de primeiramente orar, né, pra gente iniciar esse período aqui, esse devocional aqui. Amém? Deixa eu pegar primeiro aqui minha Bíblia. Amém? Então, vamos orar. Amém, irmãos? Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós entramos em comunhão dessa forma um pouco diferente, mas entramos, Pai, nessa rede de computadores que nos une. Então, Deus, nós oramos que nesse momento as palavras que saírem da minha boca nesse momento não sejam vindas do meu coração, da minha mente, mas sim diretamente da Tua boca, Pai. Que seja o Senhor colocando essas palavras dentro de mim para que eu possa ministrar a Tua maravilhosa palavra, que é sempre fonte de bênçãos nas nossas vidas, Pai. É isso que nós pedimos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de, primeiramente, que vocês abrissem em Lucas 10. Amém? Tô aqui, registrei aqui uma Bíblia que uma tia minha me deu quando eu tinha 7 anos. Olha aí. Tia minha que já está com Deus, né? Minha tia Simar, ela me deu essa Bíblia aqui quando eu tinha 7 anos, foi a minha primeira Bíblia. Amém, irmãos? Então, gostaria que vocês abrissem Lucas 10. Ela é minha antiga, então talvez a tradução dela esteja bem diferente, viu? Amém? Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Vou começar a ler aqui, até o versículo 37. E eis que ele se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse:
que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém? A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é ele viver apenas para sua própria satisfação, viver alheio ao sofrimento do próximo. Amém? Essa história, ela ensina pra gente 3 maneiras de se levar a vida, né? Será que a gente será que nos identificamos com alguma dessas 3 maneiras, né? Vamos ver cada um agora. Amém? A primeira maneira que a gente tem de se levar a vida, né, é a maneira dos assaltantes, né? Que os assaltantes, vamos dizer que eles pensassem o seguinte: o que é meu, e o que é seu é meu também, né? Vamos pensar dessa forma, né? Essa mentalidade é uma mentalidade de se olhar para o próximo apenas com a intenção de se tirar vantagem, né? Acho que há um tempo atrás, né, muito tempo atrás, tinha um comercial, não sei se era de uma bebida ou se era de um cigarro, né, no tempo que comercial de cigarro ainda podia, que brasileiro é esperto. Aí o comercial meio que glorificava o jeitinho brasileiro, né, de se tirar vantagem, né? E eu falo dessa maneira de tirar vantagem. Eu sei que muitos de nós não chegariam a esse ponto de assaltar alguém, né, de definitivamente ir lá roubar algo de alguém. Não, isso aí a gente sabe que muitas vezes a maioria de nós não tem esse pensamento. Mas quantas vezes nós não nos aproximamos de alguém somente por interesse, né, por interesse próprio, para conseguir algo para nós mesmos? Quantas vezes a gente não cobiça algo que é do próximo, né? A palavra de Deus diz que o simples fato de eu pensar em algo, eu já cometi aquele pecado. Então muitas vezes, se eu olho para o irmão e penso: nossa, olha o carrão aí desse carro, eu queria ter um carrão desse, eu queria ter esse carro aí, né? Que bom seria se ele não tivesse esse carro e eu tivesse, né? Pensamento drástico, né? Mas eu sei que não é assim. Mas quantas vezes a gente não quer, não pensa, não tem uma certa inveja, né, do irmão, não quer ter um objeto que ele tenha, ou ter um certo status que aquela pessoa, que o nosso irmão, que o nosso próximo tenha, né? Quantas vezes a gente não cobiça o sucesso de alguém, a situação financeira. Às vezes a gente vê: a família dele é tão unida, né? Eu queria que a minha família fosse desse jeito, né? Essa mentalidade, ela sempre nos leva para longe de Deus e para longe de qualquer felicidade verdadeira. Por quê? Porque quem tem essa mentalidade nunca vai estar satisfeito com aquilo que tem. Ela quer sempre mais, quer sempre aquilo que o próximo tem, quer chegar a um nível semelhante ao do próximo, né? E é isso. O pensamento pode não ser diretamente aquele pensamento dos ladrões de ir lá e fisicamente roubar algo que é de outro, né? Que nem os assaltantes fizeram com aquele homem que seguia viagem. E
Pode não ser esse pensamento físico de ir lá e roubar definitivamente, mas só o simples fato da gente querer o que é do próximo, da gente querer ter um status semelhante, né? A gente, de certa forma, invejar, mesmo não querendo, né? Que a gente sabe que inveja é um pecado, mas às vezes meio que sem querer ou até sem percebermos, né, a gente inveja, né? A inveja branca, que algumas pessoas falam, né? Então essa é a primeira forma da gente levar a vida. A segunda forma é a forma lá que o levita e o sacerdote usaram, né? Que é o que é meu e o que é seu, né? O que é meu, o que é seu. Nessa história, o levita e o sacerdote representavam os religiosos hipócritas. Amém? Que tanto os levitas, né? Os levitas eram aqueles que serviam na casa, no templo, né? E o sacerdote era aquele que não sei se esse era um sumo sacerdote, não, acho que era só um sacerdote mesmo, eram aqueles que ficavam mais lá dentro da tenda, né? Que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era aquele que somente o sumo sacerdote podia entrar, e o lugar santo era aquele que os sacerdotes em geral entravam para estar lá mexendo com o candelabro e os demais itens lá do tabernáculo, do templo, né? E aí o levita e o sacerdote representavam os religiosos hipócritas que conheciam a lei de Deus, né? Mas não a entendiam por completo. Amém? Vamos analisar dessa forma aqui. Aquele homem que foi assaltado, né, ele estava desmaiado, então provavelmente ele estava sujo de sangue e ferido, né? E a gente sabe que naquela época, você tocar numa pessoa suja de sangue deixava você impura, né? Se aqueles religiosos tocassem no homem, eles ficariam impuros e não poderiam entrar no templo. Por isso, né, vamos analisar que talvez seja por isso que eles escolheram passar longe, né? Cuidar da própria vida, digamos assim, né? Acho que em outro evangelho diz que devem ter ladrões aqui, eu vou passar longe porque devem ter ladrões aqui, eles podem me assaltar. Mas também existe esse pensamento, né? Porque se eles tocassem num homem lá ferido, eles talvez não sabiam nem se estava morto, né? Se tivesse morto era mais impuro ainda, né? Então, tanto o sacerdote quanto o levita poderiam ficar impuros e não poderiam entrar no templo. Então, muitas vezes a gente se esquiva daqueles que precisam de ajuda porque não queremos tocá-los, né? Não achamos que vale a pena gastarmos o nosso tempo com aquela pessoa. Talvez eles pensassem, né? Eu vou ajudar esse cara, mas eu não vou poder entrar no templo. Será que vale a pena para mim isso? Ajudar uma pessoa e não poder entrar no templo, né? Não poder entrar lá na comunhão com Deus. Será que vale a pena? Né? Talvez pensaram isso, né? Não pensaram no próximo. Né? Então isso que eles conheciam a palavra de Deus, né? Conheciam os mandamentos, mas não os colocavam em prática completamente, né? Então, no fundo, nós não queremos nos envolver porque pensamos, lá no fundo, né? Talvez aquele pensamento que a gente tem lá no nosso subconsciente, né? Que a gente não diz exatamente com todas essas palavras, né? Que a gente, mas é o que no fundo talvez nós pensamos, né? Que cada um por si e Deus por todos, né? Então a nossa sociedade atual tem muito disso. Graças a Deus a gente não tem tantas pessoas que querem o que é do próximo, né? Estou falando brutalmente aqui de pessoas que surrupiam, né? Que subtraem o que é do próximo. Porque muitas vezes a gente vendo notícias, né? Vendo televisão, a gente vê muita coisa de gente ruim que pega o que é do próximo, mas a gente pensa que é muito porque quando algo é ruim, ela se sobrepõe sobre o que é bom, né? Mas essas coisas ruins são, graças a Deus, são minoria, né? Então, a nossa sociedade não tem tanta gente que tem aquele primeiro pensamento dos assaltantes, né? Mas, em contrapartida, tem muitas pessoas que têm esse pensamento aí que o levita e o sacerdote tiveram. Muitas pessoas que só se importam consigo mesmo, que só dão atenção para cuidar de si mesmo e de sua família, por exemplo, né?
Muitas vezes a gente presta atenção se estamos cuidando apenas de nós e da nossa família. Só que a gente precisa se lembrar daquilo que Jesus disse, né, lá em Mateus 5, no versículo 43, que é: se vocês amam apenas os que vos amam, que recompensa terão? Né? Qual é o diferencial? Qual é como é que eu posso dizer? Qual é o esforço que eu estou fazendo para amar alguém que me ama? Né? Esforço nenhum, eu estou apenas retribuindo aquilo que eu recebo. Não teve esforço nenhum. Amém? Sendo que a palavra de Deus ensina que a gente tem que amar até mesmo aqueles que nós não gostamos, né? Aqueles que têm algo contra nós, certo? E o terceiro pensamento, a terceira forma de se viver que a gente vê nessa história é aquele pensamento lá do samaritano, né? Que pensou o quê? O que é seu e o que é meu é nosso. Amém? O samaritano enxergou aquele outro, né? Aquela pessoa que estava lá caída como parte de si, né? Ele entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. E a gente pode ver uma curiosidade aqui muito legal, né? Que às vezes a gente lendo assim, a gente não percebe, a gente às vezes precisa dar uma estudada melhor na história do que realmente acontecia, né? Mas os samaritanos, eles tinham uma certa rixa com os judeus, né? Era o mesmo povo, basicamente era o mesmo povo, mas por causa de alguns pensamentos que um povo tinha diferente do outro, eles acabaram se separando e eles tinham uma certa rixa um com o outro. Um povo não gostava do outro, né? Um povo não gostava do outro, mas esse samaritano, ele entendeu a verdadeira diferença entre gostar e amar, certo? Então, normalmente a gente gosta de alguém quando a gente se identifica, né, com essa pessoa. A gente gosta de ter a companhia dessa pessoa, né? A gente acha a pessoa, sei lá, engraçada, divertida, fulaninha gente boa. É por isso que a gente gosta dessa pessoa. E obviamente quando a gente gosta de alguém, é muito fácil amá-la, né? É muito fácil. Mas Jesus, ele não exige que nós gostemos de todo mundo, né? Tem lá esqueci agora, acho que é Romanos 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. Com certeza acho que é Romanos 11. Com certeza acho, é ótimo. Romanos. Romanos 11. Me esqueci agora no momento, ó. A gente lembra a palavra, mas esquece a referência, né? E é um versículo que eu quase sempre lembro, né? Que é aquela parte que Jesus, ó, aquela parte que diz que, se possível, tende paz com todos os homens, né? Que Deus sabe que nem aquilo que todo mundo popularmente diz, né? Nem Jesus agradou a todos. Então, é difícil a gente ter o gosto de todo mundo, né? Todo mundo gosta da gente e a gente gostar de todo mundo. Mas, se possível, tem de paz com todos. Então, Deus sabe que muitas vezes a gente pode não gostar de alguém, né? Ele não exige isso. Nós podemos não ir com a cara de fulano, ou a gente se sentir irritado com determinadas personalidades, com algumas coisas que alguém faz e eu me sinto irritado, eu não gosto disso, né? Mas devemos amar também aquelas pessoas que nós não gostamos, certo? Muitas vezes a gente pensa, né, amar, né, gostar e amar, né? Amar é mais do que gostar, mas não. Muitas vezes a gente pode amar até mesmo aquelas pessoas que não gostamos. Por quê? Porque amar é agir procurando o bem da pessoa que a gente está amando, né? Amar é se colocar no lugar do seu próximo e fazer com aquela pessoa aquilo que você gostaria que fosse feito para você, né? Então, Jesus, ele morreu
pelos seus discípulos, é claro. Ele morreu por aquelas pessoas que seguiam ele, por aqueles que estavam sempre perto dele. Mas ele também morreu por aqueles religiosos hipócritas que foram responsáveis por colocar ele naquela cruz, que foram responsáveis por aquela morte. Certo? Só eu esqueci até de falar, né, que em relação ao levita e o sacerdote que pensaram o quê? Recapitulando, né, para me recolocar aqui. Eles pensaram em cuidar da própria vida, né, e não ajudar aquele próximo. Muitas vezes, o que eu falei que muitas vezes a gente não se importa, né, com o próximo e se importa somente consigo mesmo. Mas algumas vezes também não é questão nem de eu me importar. Algumas vezes a gente pensa, não, eu vou estar me metendo na vida da pessoa, né? Claro que nesse caso não daria certo, porque a gente estava vendo que a pessoa estava ferida e precisando de ajuda. Mas muitas vezes a gente não quer ajudar o nosso próximo por achar que não é problema meu, é problema dele, né? Ele que se vire. Mas também eu vou estar me metendo na vida dele, talvez ele nem goste, né? Eu queria citar até um caso que aconteceu comigo, que no começo desse ano um colega meu da faculdade, ele tirou a própria vida, né? Eu fiquei muito, muito triste com isso, fiquei muito tempo até mal. E eu me lembrei que no finalzinho do semestre passado eu percebia que ele estava para baixo, que ele estava triste, né? Mas eu não cheguei lá para perguntar para ele, por que você está assim, cara? Está acontecendo alguma coisa? Porque eu pensei, vai ver, não é problema meu, não, ele vai até achar, vai ficar com raiva se eu querer me meter na vida dele, não, talvez seja alguma coisa besta mesmo, alguma briga de família, alguma coisa assim, né? Então, eu não quis incomodar ele, digamos assim. Aí no começo do ano, quando eu tive essa notícia, eu fiquei muito triste, fiquei muito... Nossa, foi horrível. Então, o que a gente pode tirar de ensinamento disso? É que nós nos façamos próximos uns dos outros. Amém? Então, a gente siga realmente o mandamento que diz amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu vejo meu irmão triste, se eu tivesse triste, obviamente eu gostaria que alguém viesse me dar uma palavra de consolo, né? Se eu vejo alguém precisando de ajuda, obviamente que se fosse eu gostaria que alguém viesse e me ajudasse. Então, que nós nos façamos próximos, que nós tratemos o nosso próximo como a gente gostaria de ser tratado, né? E que a gente possa ser que nem aquele bom samaritano, que mesmo tendo as suas diferenças, que mesmo talvez nem gostando daquela pessoa, né, nem conhecendo aquela pessoa que estava lá caída, mas foi lá, ajudou, né, curou suas feridas, deu lá um lugar para ele ficar e disse, qualquer coisa que precisar, pode me chamar, né, na volta eu pago. Que a gente possa ser que nem esse samaritano. Amém? Então, irmãos, a palavra que eu tinha para hoje era essa, curtinha mesmo. Amém? Então, eu gostaria de estar orando aqui com vocês para terminar esse período. Amém? Então, vamos lá. Senhor Pai, obrigado por mais essa chance que o Senhor nos deu, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos unidos, juntos, ouvindo da Tua palavra, Deus. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações e que seja um solo fértil, que essa semente cresça em nossos corações, que nós não nos esqueçamos da Tua palavra, que nós não deixemos que os pássaros a levem, que nós não deixemos que as pedras sufoquem, Pai, mas sim que essa palavra cresça em nossos corações, para que nós possamos cada vez mais estar exercendo o Seu Evangelho aqui nessa terra, Deus. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, Pai. Que o Senhor possa dar para quem estiver ouvindo um final de semana aí abençoado na Tua presença, Pai. Que não deixe faltar nada nas casas dessas pessoas que num momento tão difícil que nós estamos passando, mas que o Senhor sempre está aqui conosco e nós não sentimos falta de nada, Pai. Que o Senhor mantenha assim. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu agradeço aí pela atenção de todos aí. Amém. Saudade aí de todo mundo. E é isso aí. Em breve a gente vai se ver. Em nome de Jesus, isso aí vai passar. Amém.